nossa aula hoje é bem rápida, tipo assim, em questão de conteúdo, assim, ela é bem tranquila mesmo. Então, aí, bora aqui. A gente vai falar sobre um tópico hoje, que é um tópico que ele é muito útil quando tu vai fazer questões de desenvolvimento de software, de quando tu vai fazer um software que tem que quando tu fazer algum software que tenha é, que tenha que fazer algum cadastro, que tipo, não sei se tu tá ligado, mas em muitos softwares a gente tem que fazer cadastros de informações que depois a gente vai ter que fazer alguma espécie de estatística, alguma análise, entendeu? Análise quantitativa, entendeu? É, então, dito isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ver aqui uma situação do IBGE, entendeu? Uma situação que a gente pode ver como uma necessidade do IBGE, mas assim é de qualquer órgão, né, ou empresa que tem que fazer algum tipo de análise estatística, entendeu? Que é, hoje em dia, não sei se tá ligado, Eric, hoje em dia nas empresas, tipo, independente da linguagem, entendeu? A linguagem que se encontrar no contexto que funcionar. É importante fazer análises estatísticas, entendeu? Nem que sejam simples, sacou? Não sei se tu tá ligado, não sei se tu tá ligado nisso daí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tô te escutando. Ah, beleza. Ah, beleza. Hum, Tô te ouvindo. É tipo, eu tô gravando aqui, mas de vez em quando tu só dá só uma respostazinha só pra também estar ligado que tu tá me escutando direitinho, beleza? Só uma afirmaçãozinha assim, alguma coisa só pra... Beleza. Então, vamos aqui entrar numa situação. Tu tá vendo minha tela compartilhada, não tá? Ok. Bom, beleza. Vamos aqui ver um caso real. Que caso real é esse? É um ca... Eu tô falando aqui em termos como estatística e tal, mas isso aqui são coisas que são básicas para a empresa, entendeu? Não é necessário, não é preciso obrigatoriamente nenhuma análise estatística é, avançada, entendeu? Tudo começa do mais simples. Caso precise de algo mais avançado, o futuro chefe, o futuro orientador teu, e de quem estiver me ouvindo, né? Essa aula, ele vai passar os parâmetros do que tu tem que fazer, entendeu? Para que tu consiga, sem necessariamente ter conhecimentos estatísticos, tu consiga fazer esses gráficos, essas análises, entendeu? Então hoje a ideia é aqui a gente está com Java, a gente fazer toda a base de um sistema um programa que ele é passível de, ou seja, que ele tem a possibilidade de no futuro fazer uma análise estatística em cima dele, entendeu? A gente vai pegar essa visão hoje. A gente já pegou uma visão de cadastro, já pegou uma visão de funções, né? Hoje a gente vai entender essa parte de informações que são importantes, ou seja, de dados que são importantes para uma empresa e como é que a gente pode organizar eles de forma que mais facilmente depois a gente consiga fazer uma análise estatística em cima, entendeu? Eu pego isso das minhas experiências que eu tive com o Porto, das minhas experiências que eu tive em estatística no laboratório Lápis, entendeu? Questões de processamento de dados, como é que se organiza dados para poder fazer uma análise estatística. E eu trouxe um pouco disso hoje para essa aula, né? Que é uma conversa mais
passagem de experiência mesmo. Ok. É, vamos aqui. Então, hoje parece ser difícil, né? Concordo contigo. Mas assim como eu te falei hoje, para quem é programador, eu vou até dar uma pausa aqui na gravação para não ficar muito grande. Continuando aqui a aula. Uhum. Aí agora a gente vai ver, apresentando aqui um resumo do que vai ser feito. Vai ser apresentado um caso que se assemelha muito a casos da vida real, em que a gente vai fazer uma classe, preparar uma classe para que ela consiga receber dados de forma que facilitem, de forma que já deixe organizado para que depois faça-se uma análise estatística, entendeu? Que hoje em dia é extremamente comum em qualquer empresa, em qualquer laboratório. Ok. Aula 3 é aí que entra. Tu tá vendo minha tela, né? Beleza. Revisão. Aí que entra as enumerações. Ok. Que vai ser o foco dessa aula. Revisão é depois. Mas o foco aqui é enumerações. E as enumerações nada mais são do que tu pegar uma tabela de, por exemplo, de clientes ou então de cidadãos, né? Tu dá características para cada um desses cidadãos, entendeu? Vamos supor, tu tem certas características, por exemplo, como, vamos dizer, a altura, entendeu? De um cidadão. Então, como é que a gente faria isso? Como é que a gente faria isso? A gente poderia dizer que tu tem a altura alta, tu tem cidadão médio, né? Cidadão baixo. Baixo, entendeu? Então, no Java, existe uma forma de tu criar uma espécie de uma classe diferente. Que classe diferente é essa? É uma classe chamada enum. Vou botar aqui. Enum, entendeu? Esse enum nada mais é do que uma classe que ela já tem valores pré-definidos nela. Entendeu? Tá entendendo? Porque antes a gente estava botando atributos, né, que poderiam depois, quando a classe se tornasse objeto, ganhar valores. Só que agora é uma classe especial, uma classe que é o enum, tu já vai dar valores para aquela classe, entendeu? Tu vai falar, ó, essa classe aqui, ela tem três valores possíveis, que no caso é o alto, médio e baixo, entendeu? E como é que eu crio uma classe dessa? É, lembrando que essa classe aqui é uma classe que vai no futuro ajudar a fazer uma análise estatística, entendeu? Por isso que ela tem uma estrutura assim, entendeu? Então essa classe chamada enum, eu vou aqui até comentar, né? Como é que a gente vai fazer para declarar uma classe dessa? Aí a gente vai fazer o seguinte, escrever enum, a gente dizer que é um enum, e a gente vai dar um nome, altura. Em seguida, abre e fecha chaves. Nisso que tu fez, toda a tua base para essa classe especial que ela atribui, que aí dentro dela tem valores possíveis, que é essa ideia de valores possíveis. Valores possíveis. Tu vai ter três valores possíveis nesse caso, que a gente falou, que vai ser que eu estou escrevendo como se eu estivesse escrevendo normal, tudo. A única diferença é que eu não posso escrever, tipo assim, por exemplo, muito baixo. Eu não poderia escrever, deixar um vazio aqui, entendeu? Se não fosse, teria eu. Teria que botar um underline. Ou então, algum outro caractere. Entendeu? Preferencialmente um underline. Alto, médio e baixo. Opa, médio, vírgula, baixo. Um detalhe importante aqui
depois de cada valor, né, que a gente deu aqui, a gente bota uma vírgula, entendeu? Na última aqui não precisa, porque já acabou. Só verificar aqui se tem alguém aqui querendo entrar na chamada. Ok, ninguém. Verificar a gravação. Testando, testando. Ok. Ok. Então, como eu te falei, isso daqui a gente está dando valores possíveis de um cidadão brasileiro, correto? E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai somente chamar uma dessas daqui, entendeu? Um desses valores aqui, entendeu? Como é que a gente vai fazer para chamar e para a gente ver? Vai ser da seguinte forma: a gente vai aqui no na nossa função de execução, a gente vai falar qual é o tipo, como se fosse uma classe normal, entendeu? A gente está aqui fazendo como se fosse uma classe normal. A diferença é que ela tem essa estruturazinha aqui específica para ela guardar valores possíveis, entendeu? Ela restringe valores, entendeu? Então vamos aqui continuar vendo. Aqui já tu vai ver qual que é a finalidade disso daqui. A1, ok. É, outro igual. Aqui a gente diz qual é o tipo. O tipo é esse bem aqui, que é o nome da nossa classe. Nossa classe não, o nome dela é altura. A1 vai ser o nome aqui desse objeto específico que a gente está dando agora. E a gente pode dizer que esse objetozinho bem aqui, qual é o valor dele? O valor dele é da classe altura, essa altura. Mais especificadamente, aí agora a gente vai escolher qual que a gente quer. No caso, vamos dizer que é médio. Médio, TV. É, aqui, basicamente, o que a gente fez? A gente declarou um valor, entendeu? Esse valor é uma string, não é uma string, parece uma string, mas não é. Ele é, ele é uma série de caracteres que ele fica enquadrado nessa classe aqui, entendeu? Entendeu? Então, sempre que tu chamar essa classe aqui e tu chamar algum desses grupos de caracteres, tu vai estar te referindo a algum desses elementos, entendeu? Se tu chamar altura ponto alta, tu vai te estar referindo a esse elemento. Se tu chamar altura ponto médio, esse elemento. Altura ponto baixo, esse elemento. Entendeu? Então, o foco aqui são esses elementos. E tipo, mais pra frente a gente vai ver que uma string, né? Isso aqui parece muito uma string. Uma string pode ser convertida através de uma função para essa classe aqui, entendeu? Essa classe aqui é um enum. E aqui também pode ver se o que aparece, né? Quando a gente clica ponto print ln a1, entendeu? E se eu alternar aqui, por exemplo, para alto, alto, beleza. É, aqui tu conseguiu ver aqui como é que tá funcionando, né, Eric? Opa, tá me ouvindo? Testando, testando. Tá me ouvindo? Ok, voltando. Tô escutando. Beleza. Tu- Beleza. Então, continuando, se tu for analisar muitas tabelas estatísticas, né? Eu vou aqui tentar simular alguma coisa. Peraí, aqui. Tentar simular uma tabela estatística rapidão. Vamos supor que ID, ID.
simulação de uma tabela estatística, entendeu? Que também lembra muito de uma tabela de banco de dados mesmo. Lembra muito. Ok, ok. Que lembra muito também uma tabela de banco de dados. Então, por isso que tipo, na estatística, tu consegue contabilizar, por exemplo, quantos são de altura alta, quantos são de altura baixo, quantos são de altura médio, entendeu? Por isso que se usa esses enums, entendeu? Eu vou até aqui comentar. Ok, continuando. Ok, só que agora, obviamente, a gente tem que atribuir essa classe, esse novo tipo de classe, né, que é uma classe que ela tem atributos pré-selecionados, e tu consegue, de uma forma, dessa técnica que tu consegue dizer qual atributo que tu tá querendo dizer que aquele teu objeto tem, então teu objeto ele passa a ter algum desses caracteres, algum desses elementos, teu objeto vai ter que ser, entendeu? Ele não pode ter qualquer valor, ele não pode ser assim, do nada eu falar aqui que eu quero, sei lá, mediano, entendeu? Se eu fizer isso daqui é para dar erro, entendeu? Porque tá errado, entendeu? Ó, deu erro. Não tem mediano, entendeu? Tu não pode criar coisa nova. Ele fala ou é alto, ou é médio, ou é baixo. Vamos supor que se tu queira pensar, sei lá, bora ver se ele se botar isso aqui ele aceita. Não é para aceitar, né? Só se ele converter aqui na hora. Aqui deu erro. Então, tu tem que selecionar um desses três elementos. Um desses três elementos ele vai ter que ser o teu objeto, né? Porque teu objeto agora, a classe só permite um desses três, entendeu? Aí tu tem que botar o nome da classe, ponto, o nome do elemento, no caso alta. Aí sim funciona. Ok, ok. Dito isso, bora entender aqui uma situação. Questão lá do IBGE. Vamos dizer que a gente vai ter dois tipos de enum. Ok, isso aqui eu vou deixar para cá. Vou reservar aqui. E bora focar aqui. Ok, dois tipos de enum. Eu vou ter um enum chamado estado civil. Então, bora lá. Enum é um tipo de classe especial. Eu vou dar o nome do meu enum, estado civil. No estado civil, eu vou ter duas possibilidades, porque estou pegando isso aqui, na verdade, de uma tabela estatística, entendeu? E a gente pode enxergar isso como um caso que alguma entidade como o IBGE precisaria resolver, que para eles deve ser bem normal uma situação como essa, né? Vamos dizer aqui solteiro e casado. Ok. Então aqui eu tenho essa classe com essas duas possibilidades. A outra é o grau de instrução. Enum grau instrução. Grau de instrução, eu vou dizer que tem ensino fundamental, vírgula, ensino médio, vírgula, superior. Ok. Então, agora eu tenho dois enums. E qual vai ser o pulo do gato aqui? Porque a ideia é a gente conseguir guardar esses valores, né, de enum em no quê? Numa classe, né, do banco de dados. Então vamos dizer que uma classe pode ser, por exemplo, a classe cidadão. Cidadão, que com certeza deve ser uma classe que o IBGE possui no seu banco de dados, né? Cidadão, então pessoa, né? Nesse caso aqui vai ser cidadão. Ele vai ter um ID, que é padrão de todo programador, tem que entender disso daqui, tem que estar acostumado com esse ID.
vai ter um nome, vai ter também aqui um CPF e eu vou querer guardar inicialmente o estado civil do meu cidadão, entendeu? E como é que eu vou fazer para guardar esse estado civil? Como é que eu vou fazer? Aqui a gente tinha visto que a partir do momento que a gente declara um enum, né, de um tipo específico, ele pode receber um daqueles valores. E a ideia é justamente essa, entendeu? Eu consegui receber um desses dois valores aqui no meu cidadão específico, entendeu? E como é que eu vou fazer isso? Eu basicamente, o que eu tenho que fazer é falar que eu vou ter uma variável do tipo que eu quero trabalhar, que no caso é estado civil. Então eu vou querer ter uma variável do tipo do estado civil, e o nome dela vai ser, eu vou botar aqui estado civil. Ou seja, a partir daqui eu consigo receber um desses dois enums aqui, entendeu? Esses elementos aqui a gente pode acabar chamando só de enum, entendeu? Então aqui eu tô falando, eu tenho uma variável que o tipo da classe dela é um tipo especial, é o tipo enum. Ou seja, ele pode receber ou isso, entendeu? E quando eu for lá para o meu banco de dados, o banco de dados ele já vai estar apto a receber esse enum, entendeu? Porque talvez quem não saiba, mas SQL ele já tem o tipo enum, entendeu? Que ele funciona basicamente da mesma forma que isso aqui, entendeu? Todas as características que esses enums que a gente está vendo aqui tem, no SQL tem as mesmas características, entendeu? Obviamente, por uma questão de léxico, alguns detalhes, né? Mas a ideia é a mesma. E uma coisa vocês vão ver que conversa com a outra. Ok, então aqui eu vou ter essa minha variável aqui do tipo da classe, que é o enum estado civil. E agora eu posso criar aqui uma classe. Eu vou criar aqui uma classe inicialmente cidadão, uma classe bem simples. Aqui no meu ambiente de execução. Cidadão C1 igual a new cidadão. Parênteses. Aqui é aquele padrão lá que tem para criar um novo objeto cidadão, um novo objeto de uma classe específica. Eu vou dizer que o meu C1.id C1.id é igual a 1, C1.nome é igual a João, C1.cpf é igual a, vamos dizer aqui, 888. É um número aleatório. Ok. Agora eu vou printar esses dados aqui. Tem gente que printa, né, com algumas soluções, mas vou fazer aqui, bem aqui que é bem tranquilo, bem de boa. Ok. Então, bora ver aqui se tá pegando a tela, beleza. E agora é só printar aqui para ver se os dados aqui estão sendo respeitados. ID, end, ok, ok, nome, né? CPF. Para ver aqui o que aparece. Aqui a gente só fez uma classe normal aqui, como a gente já conhecia antes. A gente não inventou história até agora. A gente mexeu só nesses atributos aqui. A gente não mexeu nesse outro aqui não. Porque esse outro aqui, a gente vai botar o que nele? Ele só recebe variáveis do tipo, desse mesmo tipo aqui, entendeu? Porque é como qualquer variável funciona. Aqui, essa aqui só recebe inteiro, essa aqui só recebe string, essa aqui só recebe string, e essa aqui só vai receber estado civil, entendeu? Então, para isso, a gente tem que criar primeiro uma variável estado civil. E como é que a gente vai fazer isso? É bem simples mesmo. Basta eu vir aqui, criar uma variável do tipo estado civil, tipo estado civil, por aqui.
estado civil, naquele mesmo padrão de antes. Ponto, a gente vai escolher aqui. Ensino fundamental. Vamos dizer que ensino fundamental. Ensino, underline, fundamental. Pronto. E o que a gente vai fazer simplesmente é muito tranquilo mesmo, Eric. C1 ponto é 1 igual, desculpe, C1 ponto estado civil, que é meu atributo, né? Igual ao quê? Igual a essa variável do tipo estado civil, né? Essa variável que, de maneira sinônima, é um objeto, entendeu? De maneira equivalente, né? De maneira praticamente igual, é um objeto. Para não dizer igual, né? E aqui, bora printar. Desculpe. C1 estado civil. E vamos ver se funcionou, né? Se ele pegou aqui nesse atributo, se ele pegou aqui o correto, que no caso aqui é aparecer estado civil, ensino fundamental, desculpa. Vamos ver aqui. Ó, deu um erro. Bora analisar que erro foi esse. Cannot find symbol. Ou melhor, estado civil é solteiro ou casado, né? Diz aqui que é solteiro. Solteiro. Vamos ver aqui. Ok. Ó, viu? Aqui a gente já pode ver que eu tentei botar um outro valor. Não, ele falou que não. Só pode ser ou esse ou esse. Então aqui tá uma das importâncias do menu, entendeu? Ele deixa só esses valores. E aqui apareceu certinho. Entendeu? Aqui, beleza. Então, entendeu? Isso daqui é extremamente fundamental, porque tudo isso daqui, imagina que são vários cidadãos que têm e que isso aqui tudo vai para um banco de dados, entendeu? Esses dados aqui, pô, eles estão passíveis, da maneira que estão, tão passíveis totalmente de ter uma análise estatística, uma análise até de machine learning neles, entendeu? Porque daqui ele faz uma contabilização, foi estatístico, faz uma contabilização, faz vê as frequências, quanto solteiro tem, quanto casado tem, entendeu? For para machine learning, ele vai alterar as tabelas para de uma forma que ele consiga transformar esses termos aqui, solteiro, casado, entre os outros, ensino fundamental, ensino médio, em números, entendeu? E depois que ele transforma esses termos em números, ele faz um trabalho de inteligência artificial em cima deles, entendeu? Então, a importância disso daqui, entendeu? No Java, porque hoje em dia está tudo conectado, entendeu? A gente tem que estar preparado para essas novidades, para essas novas maneiras de programar, né? Para onde a programação está se tendenciando. E muito, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, está se tendenciando para isso. Isso aqui nunca foi tão importante. Agora vamos aqui, vamos querer guardar o grau de instrução dos cidadãos. Grau instrução. Aqui eu vou dar um nome aqui, grau instrução padrão. O nome eu posso dar o nome que eu quiser. Ok. Só para deixar organizado aqui. Aí aqui, como essa variável grau instrução só recebe grau instrução, então eu vou criar uma variável desse tipo, tudo bem aqui. Eu poderia botar isso daqui direto lá dentro, tipo aqui dentro, tranquilamente, tudo. Posso tranquilamente pegar aqui e botar aqui, entendeu? É uma variável normal, tem que normalizar logo isso, que tipo isso aqui, objetos, né, que isso aqui é um objeto, nada mais são do que variáveis, entendeu? Só que o tipo deles não é aquele tipo padrão que a gente conhece, inteiro, string, não é esse tipo. O tipo deles é um tipo que a gente mesmo criou, que no caso é o tipo da nossa classe, entendeu? Eu vou deixar bem aqui só pra gente ver se... Não, bora voltar aqui e depois a gente testa. Bora focar aqui. Grau instrução. Vou dizer aqui G1. Grau instrucão, que é aqui o padrão para poder tu setar um daqueles valores. Tu tem que botar, chamar a classe e dar o ponto.
e aqui botar superior, que é um dos três que tem lá. E aqui em C1 ponto grau instrucão, eu vou botar G1. E aqui eu vou printar somente. Instrucão. Beleza. Grau instrucão. Ok, bora ver agora se vai funcionar, se vai aparecer aqui superior. Ó, deu um erro. Bora ver qual que é o erro. Variável superior. Grau instrucão. Instrucão. Será que não tem superior? Ah, tá bem aqui, ó. Esqueci o R. Entendeu? Esses erros aqui demonstram como é que funciona na prática o uso dessas classes especiais, que no caso é o enum. Na verdade, é tão usado que até deixa de ser especial, né? Isso aqui é tão utilizado que, entendeu? Ah, então nosso cidadão aqui agora ele tem esses dados, né, que são dados padrões que a gente tinha visto antes, e esses dados aqui que são tanto mais especiais, que são essas características aqui dele. Solteiro e ele é de ensino superior. Ok, vamos ver aqui. Então aqui eu posso criar outros objetos, entendeu? Posso criar outros objetos, só aqui dando um exemplo. Não, eu não vou dar exemplo não, já tá ligado. Entendeu? Aí isso aqui, ó, se repete. É, se tu tinha uma planilha Excel, tu consegue tranquilamente converter aqueles dados Excel para cá, entendeu? Tendo essa base aqui é fundamental, entendeu? Para tu conseguir fazer isso, que é algo tão comum. Então, essa foi a aula que a gente pode ver o que a gente conseguiu fazer, né? A importância disso daqui e o contexto em que isso aqui é utilizado. É isso. O próximo tópico. O próximo tópico que a gente vai trabalhar vai ser toda essa questão de um Java acadêmico e de um Java empresarial serão as duas últimas aulas. Que primeiramente vai ser composta pelo Java empresarial, no qual a gente vai fazer um projeto, né, no GitHub de uma situação dessa, utilizando tudo que a gente já trabalhou aqui, entendeu? Inclusive, a gente vai ver uma aplicação para esses enums. Como é que é essa aplicação? E agora, como é que faz para aplicar isso em um projeto, entendeu? Esse vai ser o próximo objetivo. E a próxima aula vai ser o Java empresarial, que vai ser composto por um novo projeto no GitHub, no qual a gente vai pegar tudo que já viu antes e vai ver a aplicação, mais uma aplicação disso daqui na realidade, na vida real. Obrigado.